Olá, sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Artrose Unicompartimental, como eu conduzo. Eu sou o Dr. João Maurício Barreto, trabalho no Rio de Janeiro, e vamos estar conversando aqui com o Dr. Dilamar Pinto, do Recife, Dr. Marco Túlio Caldas, de Minas Gerais, Belo Horizonte, e José Paulo Gabi, aqui do Rio de Janeiro também. Então, gente, a nossa ideia é bater um papo aqui e tentar tirar um consenso, se é que existe, né? Como que a gente trata a artrose unicompartimental do joelho. E vamos começar com um paciente hipotético de aproximadamente 58 anos de idade, 60 anos, que chega no consultório de vocês com uma dor medial e ao exame tem um pouquinho de alteração do eixo para varo e que diz que a dor tem 6 meses a 1 ano de evolução. Como é que é a abordagem de vocês inicial? Dilamar, como é que você começa a tratar esse doente? Que exame complementar que você pede para concluir um pouquinho mais o seu diagnóstico? Bom, o mais importante é a gente procurar diferenciar a dor, se a dor é localizada, se é uma dor referida de outro local. Mas, basicamente, eu pensaria em pedir uma radiografia em pé, com carga, lógico, e é interessante que a gente faça um 45 graus. Desculpe, não entendi o que você falou. Interessante o quê? Uma radiografia de joelho a 45 graus. Uhum. Você pediu a ressonância também junto, não? Depois que a gente vê a radiografia, comumente a gente parte para fazer uma ressonância, onde a gente fica em dúvida de alguma lesão subcondral, ou a lesão meniscal, ou a lesão de alguma estrutura ligamentar medial. E aí, Túlio? Alguma coisa diferente ou mais ou menos essa... João, o tradicional, né, um exame físico aí, ou a história, tentando identificar se essa dor ela tem uma característica progressiva, né, se teve algum evento ali que deu início a essa dor, o perfil do paciente, sobrepeso, sedentário. Eu acho que tudo isso, esse conjunto todo aí, vai nos ajudar a tomar uma decisão diagnóstica. Do ponto de vista de imagem, não tem dúvida, a radiografia é obrigatória, é o básico, monopodálica é necessária por causa do efeito da carga, e concordo também com o PA Rosenberg, né, que é o 45 graus, para a gente tentar fazer um comparativo com o outro lado. Vocês fazem de rotina o Rosenberg? Especificamente na suspeita de artrose, eu faço sempre, principalmente para a gente ter essa noção do bilateral. A gente procura fazer, Ivan, para poder pegar aquela artrose posterior, quando você tem dúvida que o paciente tem uma artrose na região mais posterior do côndilo. É interessante que a gente faça. Paulo, faz também de rotina? Bom, eu não faço de rotina não, mas antes disso eu só queria complementar aqui, eu acho muito importante o exame físico do paciente. Então, você falou que ele tem um pequeno varo, eu acho que é fundamental ter certeza, primeiro, se a dor dele é uma dor pontual ou é uma dor localizada, é uma dor de característica mecânica ou inflamatória, e se esse varo é redutível ou não ao exame clínico. Isso, para mim, é um fator muito importante para a avaliação. E eu peço, normalmente, junto à radiografia com carga e o Rosenberg, junto com a ressonância magnética lógica, porque, principalmente se houver alguma suspeita de lesão meniscal aí associada, que muitas das vezes tem, né? Bom, então eu acho que para a gente finalizar essa fase inicial, eu, para ser sincero, também não faço um Rosenberg de rotina, não, mas eu acho que é uma ótima opção. Eu acho que, em termos de imagem, então, é um AP comparativo, com Rosenberg ou não, e uma ressonância magnética a gente vai se resolver, né? Então, pronto, a gente viu a nossa radiografia e viu que na radiografia com carga tem uma diminuição de uns 50% do espaço articular em relação ao joelho contralateral. E aí, Dilamar, como é que esse paciente virgem de tratamento? Paciente meio fora do peso, como é que você orienta ele inicialmente ali? Bom, de início, qualquer tratamento de artrose, a gente vai procurar, lógico, com a radiografia dizendo que tem artrose, e a gente vai procurar diminuir a dor do paciente. Na fase inicial,
principalmente mudança de peso, algum tipo de analgésico, um procedimento fisioterápico, no sentido de aliviar o processo doloroso do paciente. Isso é uma coisa que você faz de rotina, usar a palmilha ali? Algumas vezes, quando o tratamento analgésico conservador somente não está dando resultado, eu algumas vezes coloco a palmilha no paciente no quadro. Ok. Marco Túlio, condroproteção oral, usa ou não usa? Como é que você faz? João, acho que é importante nesses casos, antes de responder, é essa questão aí da primeira consulta, né? A primeira vez que ele está vindo, então você descartou ali qualquer transtorno reumático, né? Você está pensando aí numa artrose degenerativa, então acho fundamental, né? Você tem que orientar o paciente com relação à necessidade de mudar essa rotina, né? Tratar do peso, sair do eventual sedentarismo, ou então corrigir as atividades físicas, né, ou passar a fazer aí um trabalho físico específico para melhorar essa questão muscular. A gente sabe que o tratamento conservador resolve ou minimiza grande parte desse problema e vai acabar ajudando o tratamento futuro, né, independente qual seja. Então, acho que artrose a gente tem aí uma miríade de opções de tratamento, né, foi citado aí a palmilha. Eu não uso de rotina, mas eu acho que é uma possibilidade, sim, interessante. Mas eu acho que o fundamental, e eu tenho esse tripé, né, para todo paciente com artrose, que é a questão do sobrepeso, a questão do equilíbrio muscular e a questão de revisão das atividades, sejam profissionais, sejam físicas e esportivas, e entro sim com o condroprotetor, mas assim, a gente sabe que as evidências científicas elas são fracas, né? Mas a gente acaba tendo algum resultado. Eu direciono muito esse resultado para provavelmente um efeito placebo dessa medicação, né? Eu tenho usado em alguns pacientes, mas o retorno, principalmente dos pacientes que já usaram, eu tenho muito mais negativa do resultado do que positividade. Zé Paulo, alguma abordagem? Eu acho importante isso, que concordo com o Marco Túlio em relação a esse tripé. Eu acho que é fundamental a gente orientar bem em relação à importância da perda de peso e da realização de atividades de fortalecimento muscular sem impacto. Isso nem sempre é fácil, né? A pessoa mudar o hábito dela, emagrecer, ainda mais com dor no joelho, é sempre meio que uma bola de neve ali, a pessoa fala que não consegue fazer exercício porque o joelho dói, enfim, é uma coisa que não é tão simples. Eu utilizo, João, quando o protetor associado a cúrcuma longa de rotina, como o Túlio falou, as evidências não são grandes, mais científicas não são grandes, mas na minha prática eu acho que assim, eu tenho bons resultados clínicos várias vezes com esse tipo de medicação associada a essas medidas, e eu tento sim, no primeiro momento, utilizar. Na verdade, a minha prática também, um paciente que inicia o tratamento, ele sempre, quase sempre, vai ganhar um condroprotetor oral também. Porque, apesar de não tratar, mas eu acho que o joelho fica mais confortável um pouco, o paciente se sente um pouco melhor. Pelo menos na minha prática, isso aí foi uma medida que se estabeleceu. Naturalmente, quer dizer, o que tem de comprovado na literatura, em termos de trabalhos de nível de evidência melhor, é que o fortalecimento e a perda de peso são cruciais se o paciente quiser estender um pouquinho essa melhora sintomática dele. Concorda? Todo mundo concorda aí com essas duas? Bom, a meu modo de ver, eu comecei a usar diacereína, depois glicosamina com chondroitina, e o resultado melhor que eu tenho tido é com colágeno. Não sei qual a experiência de vocês em relação a isso. Os pacientes hoje têm um resultado para dor melhor com a gente que o uso colágeno. Eu geralmente uso glicosamina com chondroitina, principalmente. Eventualmente, um paciente que tenha uma reação ou que já venha para a gente tomando uma outra medicação que está funcionando, mas se for eu para escolher, a que eu tenho mais experiência, sim, é glicosamina com chondroitina. Túlio, faz o quê? Eu associo, sim, a glucosamina e tenho tido a utilização agora mais frequente do colágeno, né? O colágeno tipo 2, a gente tem usado com mais frequência,
muitas associações que existem, né, com magnésio, que podem aí estar tendo também um efeito. Mas insisto nisso, né, eu acho que o paciente, sim, ele fica satisfeito quando ele é medicado, né, dentro desse conjunto de fatores, e eu acho que a prática é que vai nos trazer sempre essa informação, né? Eu acho que essa experiência pessoal no uso de condoprotetores, ela é fundamental. Sem dúvida. Então, Zé Paulo, então acho que a gente concordou aqui que o tratamento oral ele é contributivo para outras medidas, né? Que o tratamento do paciente nessa fase ele é sempre multimodal e que se o paciente praticar essas alternativas todas, ele tem uma chance boa de ir empurrando a artrose dele mais para frente um pouquinho. Quando é que você acha que esse tratamento precisa de alguma coisa a mais? Bom, João, eu acho que quando o paciente ele tem duas situações. A primeira, que realmente que ele não sente nenhum tipo de benefício, né, com esse tratamento conservador que nós fizemos. E volto a dizer, muitas vezes é difícil para o paciente essa realidade de perder peso e fazer um exercício muscular de rotina, ele botar isso na rotina dele, muitas vezes ele não consegue, enfim, e aí não tem o resultado até por conta disso, mas o fato é que não tem resultado. Nesses casos, João, eu tenho atualmente também uma discussão aí aberta, né? Mas eu tenho feito uma opção para viscosuplementação, tá? Eu tenho utilizado a viscosuplementação, eu utilizo com o Triancil associado, principalmente se esse paciente tem lesão associada meniscal. Eu acho que muitas vezes isso dá um resultado melhor, que permite o paciente quebrar esse ciclo e começar a fazer um exercício e aí começar a se sentir melhor. Elamar, como é que você vê a viscosuplementação na tua prática clínica diária? João, a gente tem uma casuística bem interessante de viscosuplementação, como o colega falou anteriormente, quando você não tem um resultado com tratamento conservador, que você sabe que a visco já é um procedimento invasivo, a gente usa bastante o ácido hialurônico. A gente usa, em média, 3 ampolas seriadas por semana e fica repicando uma vez ao ano. A gente tem tido um bom resultado. Os pacientes, como eu te volto no ano seguinte para poder fazer uma reconduta, fazendo novas infiltrações, ou seja, o resultado sintomático é bem interessante. Sim. E aí, Túlio, o que você acha? João, eu também gosto bastante. Eu acho que é uma opção aí dentro do arsenal, né? Então, a minha sequência normalmente com esses pacientes após essa orientação, muitas vezes associado principalmente à fisioterapia. Eu acho que o fisioterapeuta é fundamental nesse trabalho de orientação. E na minha rotina, eu normalmente vejo esse paciente normalmente entre 60 e 90 dias após a primeira consulta, exatamente para tomar essas próximas condutas, né? Se o paciente não teve uma resposta favorável e está apresentando alguma sinovite, algum quadro de dor mais intensa, eu passo a sugerir 2 opções, né? O ácido hialurônico associado ou não a um anti-inflamatório. Em pacientes mais idosos, a gente sabe que existe aí um efeito deletério, né, do corticoide, principalmente se usado com frequência. Então, a gente tem as opções aí hoje da arnica montana para pacientes mais jovens, associado com o ácido hialurônico, e podendo ser repetido realmente numa frequência, caso essa resposta seja favorável. Mas eu também acho que faz parte, sim, desse nosso arsenal. Muito bom. Então, para ser sincero a vocês, quer dizer, uma vez que a gente está batendo um papo aqui, falando o que a gente efetivamente faz na prática, a viscosuplementação, na minha experiência, pelo menos, ela é um pouquinho desconcertante às vezes. Às vezes tem aquele paciente que é magrinho, tem uma artrose discreta, vou fazer uma visco nesse paciente, o paciente vai voar e o resultado não é lá essas coisas. Aí tem um paciente gordinho, com o joelho todo ruim, eu quero fazer, você faz, o resultado é maravilhoso. Então, eu acho que a principal cruz para mim, pelo menos, em relação à viscosuplementação, é a questão da indicação de tratamento. Qual paciente que você enxerga que vai efetivamente ter um bom resultado? Então, a viscosuplementação a gente faz sim, porque é uma alternativa que faz parte do dia a dia. Mas é uma coisa que eu sempre converso com o paciente, que isso é uma tentativa, que pode melhorar ou pode não melhorar grandes coisas. Eu nunca apresento isso como, olha,
vou te fazer uma injeção que custa caro, mas você vai ficar muito melhor. Entendeu? Eu fico meio reticente de ser tão assertivo. Eu não sei como é que é o posicionamento de vocês com o cliente na hora da decisão ali. Entende, Lamar? Você falou um negócio muito interessante. De fato, a gente tem que conversar bastante com o paciente, porque o resultado é bem pessoal. Tem pessoas que voltam com mais tranquilidade depois, mas um percentual aí em torno de uns 15% não tem um resultado muito interessante. O paciente volta a ter dor e, como você falou, a ação do aceleron não foi tão interessante para a dor. E aí aquele negócio, aí é a hora da gente procurar mudar a conduta. A gente está usando também a arnica em alguns casos. A arnica, não sei legal, se você está usando. não. E a gente começou a usar, estou até fazendo um trabalho sobre isso, daqui a uns 6 meses eu devo ter um resultado melhor, mas é uma outra opção também a ser feita com infiltração. Ô, João, eu concordo com o Dilamar e acho que também assim, a adesão ao tratamento, né, nesses casos que a gente sabe que tem uma resposta muitas vezes lenta, ele é fundamental. Então, o paciente ele tem que sentir já de imediato algum alívio, né, seja com as medidas iniciais, e você tem que trazer ele realmente perto de você, você tem que vê-lo com mais frequência para tentar adquirir essa adesão, senão ele vai te prometer na primeira consulta, como o Gabi falou, né, ele vai perder peso, ele vai fazer atividade, mas na hora que ele entra na rotina, ele acaba não fazendo. Então, o paciente hoje, ele quer objetividade, né, ele quer uma solução rápida, e não existe isso para artrose, né? A gente sabe que é uma patologia crônica e se o paciente não cuidar, ele vai melhorar no início, mas depois vai piorar de novo. Então, esse efeito a gente vê o tempo inteiro no consultório. Então, acho que esse abraçar o paciente e tentar acompanhá-lo mais de perto, cobrando dele, né? Então, assim, eu meço o peso do meu paciente e no primeiro trimestre eu já quero saber se ele conseguiu. E, assim, isso vai criando uma adesão grande, né? Gabi, eu gosto de fazer visco-suplementação com um tiro único, ou seja, eu não gosto de fracionar, e geralmente faço pelo acesso, como quem vai fazer um acesso anterolateral da artroscopia ali, com o joelho fletido, a perna pendente, que me dá um pouco mais de espaço ali, e geralmente faço a infiltração por ali. Então, a minha prática é injeção única e via de acesso anterolateral. Você faz como? João, eu faço também a injeção única, só que eu faço com o paciente deitado, e aí faço uma abordagem anterolateral bem rente à cartilagem da patela. Eu até lateralizo um pouquinho a patela para ter certeza que eu estou entrando bem rente a ela para não errar, para, na verdade, não fazer um falso trajeto, que é descrito aí com uma certa frequência na literatura, e que é também, muitas vezes, a causa de falha no procedimento, e a gente acha que foi a medicação que não funcionou bem, mas, na verdade, é descrito aí uma margem relativamente alta de falso trajeto e de ter aplicado a medicação num local errado, né, João? Dilamar, qual é a via de acesso e quantas injeções? Você faz 3 injeções, né? A gente faz seriado e via de acesso no portal superlateral. Eu acho que um dos segredos que tem, João, é você procurar encostar a tua agulha embaixo da cartilagem, evitando você fazer infiltração na gordura suprapatelar ou na gordura infrapatelar, como você faz no seu caso. Porque isso aí é que incomoda no momento da infiltração. Muitas vezes, se você fizer infiltração dentro da gordura ou da sinóvia, o paciente relata um quadro doloroso bem interessante. Vê lá. Túlio, como é que você faz? Qual a via de acesso? Eu normalmente faço suprapatelar lateral, eu acho que ali você consegue ter uma facilidade, né, na injeção, sentir bem ali a região da patela, logo abaixo ali do tendão do vasto lateral. Acho que essa abordagem anterior, ela tem realmente um risco grande de você injetar ali na gordura de Hoffice, isso pode trazer um sério problema. E eu concordo que você prefira a dose única, se possível, eu uso ela concentrada. Beleza. Alguém de vocês tem experiência com infiltração de outros fatores? Célula-tronco, PRP? Sim ou não? Não, eu não tenho experiência, Gabi. Não? Já fiz o PRP, mas assim... Artrose? Em artrose eu fiz uma vez, mas não por indicação minha, veio até indicada de São Paulo para cá, e aí eu fiz por indicação do colega de São Paulo, mas
Eu acho que quando uma coisa não está dentro do rol, é muito chato você fazer que seja off-label. Essa que eu coloquei, João, a infiltração com células mesenquimais retiradas da gordura. É feito um pequeno acesso ou no flanco ou na parte interna da coxa, e um cirurgião plástico extrai para a gente com uma cânula a laser, na verdade, como se fosse um procedimento de lipoaspiração, extrai a gordura e, no mesmo momento, você faz a centrifugação, extrai as células mesenquimais, quantifica essas células e infiltra no joelho. Esse é um procedimento que está aprovado, foi aprovado, é tido como one step, num único tempo. Então, foi aprovado pela Anvisa e pelos órgãos que controlam isso. Beleza. Acho que é mais uma alternativa biológica aí, que quanto mais alternativas nós tivermos, melhor, né? Nos casos que eu fiz a infiltração, né, tem 3 casos. Um que eu fiz por artrose e fiz um também por uma tendinopatia patelar de PRP. Saíram bem. Agora é uma casuística muito pequena para a gente saber se é interessante se manter ou evoluir nesse processo. Claro. Então, mas vamos imaginar então que esse paciente nosso tenha 60 anos de idade e tem um pinçamento maior que 50% ali da articulação, e que ele já fez todas essas medidas e ele efetivamente ainda está muito insatisfeito. Como é que bota esse paciente para frente aí, do ponto de vista de tratamento de Lamar? Quais são as próximas etapas? 50 anos de idade, João. Não, 60. 60. 60 fica naquele borderline de você dizer, poxa, se esse cara for ativo, bem ativo, eu pensaria em partir com um procedimento cirúrgico, tipo uma osteotomia com correção de eixo. Se for uma pessoa mais sedentária, de 60 a 5, já deixa a gente pensativo em pensar em fazer um procedimento cirúrgico, tipo uma proteína compartimental, coisa assim, se os outros compartimentos estiverem bem. Túlio, como é que você vê isso aí? João, não tendo essa resposta no tratamento, né, conservador, eu acho que a osteotomia valgizante da tíbia, lógico, né, seguindo todos esses critérios, né, da indicação aí, a radiografia panorâmica, você ter acesso a esse grau, se é simétrico ou assimétrico em relação ao outro lado, mas o paciente hoje jovem, né, com 60 anos de idade, ainda está bastante jovem, com a perspectiva de vida, principalmente um paciente ativo, eu pensaria na osteotomia. Gabi? Eu também acho que é importante definir esse nível de atividade do paciente, né, e definir também o grau de varismo que ele tem, né. Eu acho que para se pensar na uni, né, eu acho que esse paciente teria que ter um nível de exigência, né, física menor, né, já ser um paciente com não ter tanta exigência física e ter um varo aí no máximo até 10 graus irredutível. Se for um paciente mais ativo, um paciente ainda, como o Túlio falou, 60 anos, hoje a maioria das pessoas são realmente mais jovens, né, eu pensaria mais na osteotomia. Ainda antes de entrar na técnica que a gente faz e tal, essa questão da atividade física, se você for olhar na literatura, por exemplo, quase todos os trabalhos que comparam uma unicompartimental como a osteotomia dão a prática esportiva, o retorno à prática esportiva mais precoce e menos sintomático nos pacientes que fazem uni do que no paciente que faz a osteotomia. Entendeu? Então, eu acho que a osteotomia é um procedimento biológico que a gente fica, eu acho que também imaginando um pouco que o paciente vai voltar a ter um joelho apto para jogar futebol, por exemplo, ou para correr, ou para fazer atividades que ele fazia antes de ter artrose. E eu vejo isso com muita reserva na hora de indicar. E, para ser sincero a vocês, quer dizer, hoje em dia, um paciente com artrose, ele é muito mais provável, na minha prática, ganhar uma uni do que ganhar uma osteotomia. Muito mais provável. É uma indicação assim, meio americana, vamos dizer. Se vai nos Estados Unidos, ninguém faz osteotomia para tratar artrose. E eu, sem querer muito escrever, não sou um admirador fervoroso da escola americana, não, mas a minha prática clínica hoje em dia ela está bem assim. As osteotomias, para mim, elas estão muito mais relacionadas no paciente que tem cruzado para tratar e varo associado, do que propriamente um paciente para tratar artrose.
Mas, enfim, se nós formos fazer uma osteotomia, qual é a técnica que você gosta mais de usar, Gilamar? Quando um varo até 20 graus, ou até 10 graus, desculpa, até 10 graus eu faço uma osteotomia aberta, de abertura medial. Quando é um varo mais exagerado, eu vou fazer uma osteotomia em cúpula. Eu acho que a gente tende a corrigir um pouquinho mais as deformidades. E aí fixa com o quê? A cupuliforme fixa com um fixador? Cupuliforme eu fixo com placa. Placa bloqueada, a gente coloca a placa bloqueada lateral, e aí ela te dá uma sustentabilidade bem interessante. E aí, Túlio, como é que você faz aí? Normalmente eu faço cunha aberta, a maior parte dos pacientes cai nesse critério. Em varos muito grandes, né, ter o cuidado aí de não ter uma associação também de um varo femoral, que muitas vezes exige aí também uma osteotomia dupla, né? Em varos muito altos a gente tem que ter esse cuidado, mas na prática a gente consegue uma boa correção com a osteotomia de cunha aberta medial. E aí, Zé Paulo? Eu, na minha prática, faço a osteotomia de cunha aberta medial. E, João, essa é uma operação que eu particularmente gosto muito, eu acredito, mas eu uso a navegação. Faço força demais para usar a navegação. Felizmente, no serviço que eu trabalho público tem, e fora eu não abro mão de utilizar a navegação. Eu acho que se a navegação funciona para alguma coisa, é para essa cirurgia. Eu acho que faz sentido, mas, quer dizer, o planejamento pré-operatório não te dá uma correção bastante confiável? O que você acha, Gilamar? Como é que você planeja pré-operatoriamente? A gente planeja sempre procurando trazer no pré-operatório a gente faz aquela radiografia panorâmica, onde você vai tentar fazer, com a tua correção, trazer a carga ali para o ponto de nós, ou um pouco lateral às espinhas. E agora, a gente também aqui tem a oportunidade de usar a navegação para correção, para controle. Eu acho que o mais chato que tem da osteotomia é você ter esse controle, porque a grande maioria das pessoas usa aquele fio do cabo do bisturi, passando a radiografia no momento do controle da tua osteotomia. Com o controle pré-operatório, também é interessante você receber o tanto que você vai retirar já no pré-operatório, mas a navegação te traz isso dinâmico, João. É uma coisa bem interessante, como o Gabi falou, a navegação te dá esse processo, você vai abrindo e a navegação vai te dando a numeração e a angulação que você está corrigindo. Túlio, como é que faz? O planejamento, como é que é? Não tenho experiência com a navegação, mas eu acho que tem tudo a ver. Se você tiver disponível, ele vai aumentar a sua chance de acerto, né? Mas não tendo disponível, que eu acho que é a realidade da maior parte do Brasil, né, é o tradicional, né, a radiografia panorâmica, em que você vai definir claramente ali qual a angulação, e eu faço um cálculo baseado em traçar o eixo mecânico, o eixo anatômico, e tento levar essa osteotomia para uma ligeira hipercorreção. Eu acho que isso é importante, você conseguir colocar ali 2, 3 graus acima, tentando passar ali o eixo pelo compartimento lateral do joelho. Porque isso é uma coisa que, se você vai fazer uma osteotomia para tratar artrose, o ideal é sobrecorrigir um pouquinho, né? Porque senão a duração da osteotomia ela fica muito, muito prejudicada realmente. E a experiência de vocês com unicompartimental, Túlio? Pode pegar a palavra que você já tem. Pois é, João, pegando esse gancho que você falou com relação à indicação, eu não tenho uma grande experiência ainda, mas eu cada vez mais acredito na uni, porque é o mais lógico, né? Ou seja, você vai tratar o foco da patologia, né? A região onde você está tendo ali o atrito. Então, assim, tem lógica, né? Eu acredito que a grande dificuldade é você realmente ter essa confiança em liberar esse paciente para atividades que exijam maior esforço. Então, acho que a osteotomia e a uni, né, tem uma indicação mais ou menos idêntica. O que faz a diferença é a idade, e que aí tem um impacto no volume de esforço, né? Então, um trabalhador braçal e um paciente totalmente sedentário vão ter um perfil diferente, e eu tenho minhas dúvidas ainda se a gente consegue,
na uni, que ainda é uma cirurgia um tanto quanto artesanal, né? Eu acho que o material melhorou bastante, mas ela ainda é muito cirurgião dependente com relação a você minimizar eventuais complicações. E a gente sabe, né, que a região medial do joelho é a região que você vai ter maior compressão, vai ter maior exigência, até porque daí nasceu essa artrose, né? Então, a minha dúvida ainda hoje, eu acho que essa experiência só vai vir com o tempo, até que ponto você consegue acreditar que essa prótese pode não ter complicações em pacientes que têm maior demanda. Você falou uma coisa aí que eu acho que é muito mais importante do ponto de vista da definição entre osteotomia e uni do que propriamente a atividade esportiva, que a gente pensa logo, é esporte, é o cara que é trabalhador braçal, pega pesado no trabalho, entendeu? Você olha para aquele paciente, se o paciente botar uma uni no joelho dele, vai cuspir a uni fora, entendeu? Então, mais do que a coisa esportiva propriamente dita. A atividade esportiva, eu acho que a uni tolera bem, tem muita literatura corroborando isso, mas eu acho que o paciente nosso, que mora na favela, trabalhador braçal, pesado, às vezes uma uni compartimental é uma cirurgia muito delicada para ele, vamos dizer assim. Uma uni compartimental nesse paciente é um perfil também que a gente indica bem de que a osteotomia talvez possa funcionar melhor no médio prazo, pelo menos. Ô, João, deixa eu te perguntar a sua experiência aí com relação a alguma definição. Você define idade, para você isso não é importante? Claro, a idade cronológica ela não é tão importante, né? Mas você tem algum... Só para a gente organizar assim, se o paciente tem menos que 55, eu vou fazer uma osteotomia nele, quase que com certeza. Se o paciente de 55 para cima, a chance de eu fazer uma uni nele já aumenta bastante. Entendeu? Ao redor dos 60, 60 e poucos, ele vai para uma uni ou para uma total. Uma osteotomia, excepcionalmente, eu faço nessa faixa etária, minha prática, né? Eu acho que ele está certo fazer, tem muita gente que faz, mas eu acho que o resultado clínico de alívio da dor ele é insuficiente para o que o paciente precisa. O paciente vai queixar depois que o joelho está incomodando e tal. João, só complementando aí a resposta, né, aproveitar também a tua experiência. Na verdade, eu aprendi a fazer uni com você, né? A primeira uni que você me mostrou, nós fizemos junto uma paciente nossa que... aquela pequenininha, né? Viveu quase 15 anos maravilhosamente com a uni e infelizmente faleceu numa queda de balão na Turquia, né? Você vê como ela estava bem. Né? Mas eu acho também que uma outra faixa etária que eu uso muito, indico muito a uni, já no oposto, naquela paciente mais velha, 80 anos, 70 e poucos anos, e não tem uma demanda tão grande, mas com aquela artrose localizada, ou que fez uma fratura. Ou uma necrose também, que é excelente indicação. Exatamente. E esse tipo de perfil de paciente, eu também costumo indicar a uni, e tenho bons resultados com ele. Beleza. Agora, para finalizar aqui, Dinamar, quando é que você indica uma total num paciente com uma artrose que seja só unicompartimental? Não, qual paciente que fala, não, isso aí eu vou fazer uma total porque eu não vou esquentar minha cabeça. Aquele paciente que tem uma osteonecrose muito grande, onde, por exemplo, se for fazer uma unicompartimental, ela pode afundar logo depois de se colocar. Ou então, quando você tem alguma alteração, tipo uma instabilidade muito grande, que você tem aquele osteófito posterior na tíbia, e aí nem a osteotomia e nem a unicompartimental estaria indicada. Eu pensaria em fazer a total. Perfeito. Túlio? Então, eu acredito que o paciente que tem essa característica, né, de uma indicação para uma uni, mas que clinicamente ele não define claramente a dor, ele queixa uma dor difusa, região anterior, região lateral, eu acredito que esse paciente provavelmente ele vai evoluir melhor com a total. Bom, João, eu acredito que essa parte da clínica do paciente é fundamental. O paciente que fala que tem dor medial, dor lateral, enfim, não define bem, né, e na radiografia a gente vê que é uma artrose medial pontual, não é um bom candidato para se fazer uma uni. Eu indicaria uma total nesse paciente. Acho que esse é um ponto. E o outro é que eu acho que a uni, né, é uma operação que o paciente tem que ter um entendimento claro
que é uma operação que provavelmente não é definitiva, né? Ele vai ter que fazer no futuro uma total. Então, ele tem que compartilhar dessa decisão com a gente. Ele tem que estar sabendo que isso é uma operação que provavelmente, muito provavelmente, a gente vai ter que fazer uma revisão para uma total, enfim, daqui a X anos. Então, perfeito. Eu acho que ficou bem caracterizado, conforme o Dilamar falou. Quer dizer, quando você tem defeitos ósseos importantes, quando você tem instabilidade associada, e quando você tem uma dor que não seja compartimental, a indicação de uma total, eu acho que ela prevalece em relação à osteotomia, em relação à uni, e em relação à osteotomia também. Os resultados da osteotomia são tão melhores quanto mais localizada for a dor do doente também. Aquele paciente tem a dor localizada ali, você faz a osteotomia, ele melhora. O paciente tem dor no joelho difuso, dor atrás, dor no ciático, dor, entendeu? O paciente não tem um alívio de dor tão expressivo assim. Bom, muito obrigado a todos, Dilamar, Gabi, Marco Túlio. Eu acho que essa discussão é sempre uma discussão muito enriquecedora, uma vez que é um tema que cada um tem a sua prática, cada um contribui aí para o conhecimento do outro, e foi muito legal trocar essa ideia com vocês. E agradecer a todos os ouvintes. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.